Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. E hoje é dia da parte 2 do Book Haul de dezembro de 2023. Hoje eu vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei e as compras que eu fiz. E fiquem atentos porque tem livro aqui que eu paguei R$ 5,99, R$ 1,99. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bora lá que tem muito livro pra mostrar e outras coisinhas também. Antes, aqueles recadinhos de sempre. Não esquece de deixar um joinha, já deixa aí, clica no joinha, que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho, porque esse mês teremos melhores leituras do ano de 2023, metas para 2024, balanço de leituras de 2023, então tem muita coisa boa vindo. E caso você se interesse por algum desses livros que eu mostrar aqui, e queira adquiri-los pela Amazon, por favor, utilize meu link, que sempre fica aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E você sempre pode usar esse link, mesmo que não seja algum livro que eu recomendei. Se você quiser comprar qualquer coisa, ração pro seu gato, se você quiser comprar uma roupa, se você quiser comprar um livro na Amazon, um eletrônico, qualquer coisa, usa o link que fica aí no box de descrição, pode deixar esse link até nos favoritos, que ele sempre funciona. Você não perde dinheiro com isso, e em vez desse dinheiro ir todo pro dono da Amazon, ele vem um pouquinho pra mim, tá bom? Então lembre-se de usar o nosso link, não só o meu, de outros produtores de conteúdo também, que é uma das coisas que nos sustenta aqui fazendo o canal. Feito esse discurso, vamos aos presentes que eu ganhei em dezembro de 2023. Recebi 2 cartas da querida Eni Illes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui só o envelope, porque a Eni... Tá lindo, né? Eu assim, com a mão pra cima. A Eni é uma artista, ela é poetisa e ela faz desenhos também, ela é ilustradora, tem exposições e tudo, e ela sempre me envia cartas, a gente conversa por e-mail, e ela me enviou um monte de coisinhas legais, assim, da arte dela, e ela me enviou uma zine dela, mas o que eu queria mostrar aqui, que é uma coisa bem literária, bom, a carta escrita à mão, e ela enviou um selo. Deixa eu tirar meu rosto aqui para poder ver direito. Um selo com o rosto da Lígia Fagundes Telles. Gente, que coisa mais linda. E do lado é uma homenagem ao Antes do Baile Verde, que é o meu livro favorito dela. Eni, muito obrigada pelas trocas, pelas cartas, pelas artes que você me manda. Sempre me inspira muito. A minha escrita misteriosa do Rio de Janeiro me enviou mais alguns livros. Vamos a eles. Um é o Awon Baba, da editora Palas, escrito pela Teresa Cárdenas e traduzido por Josane Silva. A Teresa Cárdenas é uma autora cubana. Eu li dela o Cachorro Velho. Eu nem sei do que se trata esse livro, mas eu vou ler, porque ele é curto, ele é cubano, ele é de uma autora negra. O outro que eu li dela eu gostei muito, eu acho que esse daqui eu vou gostar também. Nem sei a história, nem quero saber, não importa. Também o livro Crises da República, da Hannah Arendt, pela editora Perspectiva. A tradução é de José Volkmann. E esse livro tem 4 textos vinculados diretamente à cena política contemporânea, e onde temas de grande atualidade, tais como os documentos do Pentágono divulgados pelo New York Times, são examinados em detalhe. Por meio de suas análises, a autora mostra como e por que os regimes representativos de hoje precisam ser reativados. A Hannah Arendt é uma filósofa, uma pensadora política, cujo tema central mesmo era pensar a política contemporânea, sempre tendo em vista também a experiência política grega, mas analisando questões ligadas à democracia e à não democracia. Ela usa muitos termos totalitarismos. Mais um que tem a ver com filosofia é o Karl Popper, Conhecimento e Tolerância, de Nancy Nunes de Souza e Bortolo Valle, pela editora CRV. Os 2 autores são da PUC do Paraná, e esse livro vai falar de alguns conceitos do filósofo Karl Popper, que é um filósofo da ciência. Então tem aqui capítulos sobre falseabilidade, a ideia de tolerância, racionalismo crítico e filosofia social. Então acho que é um livro muito explicativo da teoria do Karl Popper.
E o último da minha escrita misteriosa, que ficou comigo, porque ela me manda vários, e eu redistribuo esses livros aqui em São José dos Campos, biblioteca, escola e assim por diante. Eu fico só com alguns que me interessam mais. E um dos que na hora que eu vi o título não me interessou muito, mas quando eu fui ver o sumário e a sinopse, eu quis ficar. É o livro Gordos, Magros e Obesos, de Denise Bernuzzi de Santana. E o subtítulo, ó, Uma História do Peso no Brasil, pela editora Estação Liberdade. A autora é professora na PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação em História e Psicologia Clínica. E a editora Estação Liberdade sempre manda um marcadorzinho combinando com o livro. A minha escrita misteriosa mandou também, obrigada. E aqui vai exatamente fazer um panorama de como na história do Brasil a variação de peso foi vista, né? Então, por exemplo, o primeiro capítulo chama-se Triunfo da Gordura e Medo da Penúria. O segundo, Vergonha de Ser Gordo. O terceiro, Do Sonho da Fartura à Realidade das Dietas. E o quarto, Entre Liberdades e Patologias. Então vai apresentar 4 momentos da história do Brasil em que o ser gordo ou ser magro foi visto de formas diferentes. E eu achei muito interessante, nunca tinha pensado por esse prisma, né? Uma história do peso no Brasil. Muito obrigada, inscrita misteriosa, a gente tem se falado bastante, né? Mais um beijo pra você. Ganhei do meu primo Maurício o livro La Voluntà del Molle, de Karina Pacheco Medrano, pela editora Fondo de Cultura Econômica. Esse livro veio diretamente do Peru, meu primo adora viajar por aí, e eu gosto de pedir para ele, assim, um livro de uma autora daquele país em que ele está. E aí ele trouxe o livro de uma autora peruana, que eu não conheço, Karina Pacheco Medrano, e é um livro que vai falar sobre 2 irmãs, Helena e Elisa, que acabaram de perder a mãe faleceu, e elas vão fuçar, mas elas vão arrumar as coisas da mãe, os objetos, né, que a mãe deixou, e claro, isso vai retomando memórias e vai falar um pouco da história do Peru também. Eu perguntei para Jéssica Matos, minha grande amiga, que é professora de espanhol, inclusive façam aulas com ela, que ela manja, mas eu perguntei o que é mole, que eu não sabia, né, a vontade del mole, a vontade do mole. E ela falou que o mole é uma árvore, um tipo de árvore chamado aroeira. Aqui no Brasil é aroeira. E eu acho que esse livro vai falar um pouco também do Sendero Luminoso, que oficialmente é o Partido Comunista do Peru, uma organização maoísta que foi fundada no final da década de 1960, ligada à Universidade do Peru e tal, e que foi classificada pelos Estados Unidos e pelo Estado peruano da época como uma organização terrorista. Eu não sei se a mãe dessas 2 personagens vai estar envolvida com esse Sendero Luminoso, mas eu achei muito interessante a proposta e, claro, conhecer uma autora nova, peruana. Obrigada, Mal, pelo presente. E aí veio o piquenique literário. Gente, o piquenique literário de dezembro foi uma experiência. Eu preciso falar dele aqui pra vocês. O piquenique literário é um clube de leitura que acontece aqui na minha cidade, São José dos Campos, num Parque Vicentina Aranha. É um clube de leitura aberto para todo mundo, gratuito. A gente se reúne uma vez por mês e ele já acontece, eu acho que faz o quê? Uns 7 anos, quase 8. E eu tô lá desde o primeiro encontro, amo. A Thaís e o Bruno são os organizadores. E o piquenique literário, em dezembro de 2023, foi sobre o meu livro, o livro Filósofas. Livro que eu escrevi junto com a Fabiana Lessa, minha amiga lá do Rio de Janeiro. E foi um presente que a Thaís e o Bruno me deram, porque o nosso livro sempre teve alguns feedbacks muito bons, mas sempre individuais. Então, um leitor procura a gente para falar, eu gostei muito do seu livro, eu gostei da escrita, faltou tal coisa, né? Mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que leu. E, gente, foi um encontro maravilhoso. A gente falou muito sobre educação, a importância da educação, a importância de a gente repensar algumas formas de trazer assuntos para os alunos. Foi muito emocionante para mim, assim. Não tenho nem como agradecer a Thaís, o Bruno e todo mundo que participou do piquenique literário. De verdade, gente, muito obrigada. Fico até emocionada porque foi muito bom. E aí quero mostrar para vocês algumas coisas do piquenique. Uma é o pôster que as meninas
da escola Marta Miranda del Rey, em Taubaté, fizeram, de uma pesquisa que elas elaboraram a partir do nosso livro. Tem aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem uma foto minha com as meninas lá na escola delas. Eu fui até lá ser entrevistada. São 4 meninas. Eu vou enrolar aqui de novo pra não rasgar. Mas deixa eu contar do começo. Essas 4 meninas são orientadas pela professora Ludmila, lá de Taubaté, que frequenta o piquenique literário. E a Ludmila apresentou o nosso livro para os alunos dela. Ela fez um trabalho com os alunos dela do ensino fundamental. E essas 4 meninas, a Rafa, a Thaís e as 2 Manus, gostaram tanto do livro que elas resolveram fazer uma pesquisa que tem como base o livro Filósofos. E as meninas foram no encontro do piquenique literário, levaram o cartaz delas, é uma iniciação científica para alunos de ensino fundamental. Olha que coisa incrível. E as meninas foram lá, apresentaram o cartaz delas, o pessoal aplaudiu, foi muito emocionante, gente, vocês não estão entendendo. E elas me deram, no final das contas, o banner, esse banner aí que eu mostrei pra vocês. E eu não podia ser uma autora mais feliz do que eu estou hoje. Muito obrigada, meninas. Lud, você faz um trabalho maravilhoso. Thaís e Bruno, todo mundo do piquenique, como eu já falei, obrigada pela generosidade de escolherem meu livro, lerem meu livro, levarem o livro para a sala de aula, levarem o livro para mais leitores. Isso para mim não tem preço. Inclusive a Lud me enviou um presente, como se não bastasse o presente que ela já me deu, a pesquisa das meninas, né? Mas ela encomendou com uma outra amiga nossa lá do Piquenique Literário, a Roberta, que tem um Instagram, que é a Gata Borralheira. Eu vou deixar aí no box de descrição o perfil dela. E ela faz artesanato. A Lud encomendou e a Roberta fez pra mim um estojo muito lindo desse tecido cru, com algumas aplicações de crochê, e uma eco bag de Saramago, que a gente ama aqui neste canal, não é verdade? Não só eu, vocês também amam. Então aqui a gente tem uma frase do Saramago e uma ilustração dele, feita pela Roberta. Gente, muito obrigada, Lud, não sei como agradecer também. Roberta, obrigada pelo trabalho e pelo carinho de vocês, eu acho que eu não mereço tanto. E além disso, a Thaís e o Bruno me deram um presente por ser a autora da vez lá no Piquenique Literário. Eles me deram uma garrafinha, olha que coisa mais linda! Uma garrafinha do Piquenique Literário com o Bruno e a Thaís. Então, obrigada por tudo, sempre. Vida longa ao piquenique. E ganhei de presente, de amigo secreto no Piquenique Literário, um livro que eu queria muito, Quality Land, de Mark Uwe Kling, pela editora Tuskets. Quem me tirou foi o Mário. E quem me tirou foi o Mário, um querido lá do clube. E esse livro é uma mistura de bom humor e crítica social sombria, em que Black Mirror encontra Westworld e a obra de Douglas Adams. É um livro que vai falar sobre Quality Land, a nação mais poderosa e desenvolvida do planeta. Tudo em Quality Land é pensado de maneira a otimizar a sua vida. Um sistema identifica seu parceiro ideal. Vermes androides em sua orelha dizem o melhor caminho a tomar no seu dia a dia. Drones já sabem, só pela sua cara, que você precisa de uma cervejinha bem gelada no fim de um dia de trabalho exaustivo. Humanos, robôs e algoritmos aparentemente convivem muito bem. E tudo gira em torno do mundo corporativo, hierárquico e do dinheiro. No entanto, claro que não podia ser tão perfeito assim. Se o sistema é tão perfeito como dizem, por que há um drone com medo de voar? Um androide sexual com disfunção erétil? Um tablet cheio de personalidade e com ideias revolucionárias? Um droide escritor com bloqueio criativo? Um robô de combate com transtorno de estresse pós-traumático? Por que em Quality Land as máquinas estão se tornando cada vez mais humanas, enquanto as pessoas se tornam cada vez mais máquinas? Gente, olha esse livro, olha essa sinopse. Não tem como. O autor é alemão e formado em filosofia e em artes cênicas. Imagina, eu acho que esse livro vai ser, eu não sei qual adjetivo eu vou usar para esse livro. Depois da leitura eu venho contar para vocês. Mário, muito obrigada pelo presente, acertou em cheio. E agora fechamos os presentes. Vamos a um livro que chegou de financiamento coletivo. É o livro Merlin e o Feitiço da Dama do Lago. Veio com um marcadorzinho, que fazia parte das recompensas da
do financiamento coletivo. O livro é organizado pela Janaína Storff e é composto de vários contos de vários autores diferentes e foi publicado pela Cartola, editora Cartola. Então é um livro que vai pro lado do... Ai, gente, eu vou só fechar a cortina, peraí. Pronto, fechei a cortina, acho que a luz ficou melhor agora. Então, é um livro que fala sobre o mago Merlin, toda essa atmosfera da época do Rei Arthur, lendária, mágica. E vou falar a verdade, eu não tenho certeza se é um livro de contos ou se é um livro em que cada autor escreve um capítulo. Mas eu acho que é um livro de contos sobre Merlin e a Dama do Lago. O Clube do Livro com as minhas alunas lá na escola foi finalizado em novembro de 2023. E aí ficou para dezembro mostrar aqui para vocês, né? Ou melhor, ficou para janeiro mostrar o book haul de dezembro, vocês entenderam. E no final, no último encontro, a gente fez uma troca de livros. Livros usados mesmo, que a gente não queria mais. Eu até fiz uma coisa legal, eu coloquei os livros em envelopes pardos e escrevi algumas características dos livros. Em vez delas escolherem pelo título, pela capa ou pelo autor, eu coloquei as características para elas escolherem os livros que elas achassem mais interessantes. E eu fiquei com um da Melody, que é minha aluna, o livro A Troca, de Beth O'Leary, pela editora Intrínseca, tradução de Ana Rodrigues. Essa autora é bem famosa por esse livro, né? Teto para Dois. Não li nada dela, na verdade, mas eu achei tão bonitinha essa capa. Aqui, ó, não fala de onde a autora é, mas eu acho que ela é inglesa. E é um livro em que uma neta e uma avó vão trocar de casa. As duas estão cansadas das próprias vidas e elas vão resolver trocar de lugar uma com a outra. Eu achei muito legal essa premissa. Eu vou ler e eu acho que depois eu quero passar para minha avó ler também. Vamos às compras, tem coisas muito maravilhosas para mostrar para vocês. A começar pela editora Tabla, uma editora que está publicando aqui no Brasil vários livros do Oriente Médio, do Norte da África, de tradição árabe, e que ultimamente tem feito um trabalho magnífico nas redes sociais, disponibilizando e-books gratuitos por conta desse genocídio do Estado de Israel contra os palestinos. E eles estão muito ativos, divulgando a arte palestina, porque divulgando os poemas, a literatura palestina, a gente também acaba divulgando a história desse povo, né? As memórias deles, humanizando esse povo que tem sido desumanizado pelos discursos de quem quer perpetrar esse genocídio. Então a editora Tabla está de parabéns, eu estou fazendo questão de comprar alguns livros deles para apoiar essa iniciativa toda, além do projeto bacana de trazer literatura árabe para o Brasil, dessa coragem, né, que eles estão tendo de se expor nas redes sociais. E aí eu comprei um que estava esgotado, mas eles reimprimiram, ainda bem, o livro 10 mitos sobre Israel, de Ilan Pappe, pela editora Tabla, com tradução de Bruno Cobaltini Matos. O Ilan Pappe é um historiador israelense e judeu que escreveu esse livro falando sobre 10 falácias no discurso do Estado de Israel e que acabam sendo usadas como justificativas para a ocupação colonial do território da Palestina e para o extermínio do povo palestino também. Então a gente tem 3 partes. A parte 1 são as falácias do passado, a parte 2 são as falácias do presente e a parte 3 é olhando para o futuro. E em cada uma delas, ele vai analisar um argumento que é usado nos discursos israelenses para justificar a guerra contra os palestinos. E ele vai analisar essa afirmação, se ela é verdadeira ou não, por quê, que sustentação histórica isso tem. Então, por exemplo, falar que a Palestina era uma terra vazia. Será que isso se sustenta? Falar que sionismo e judaísmo são sinônimos. Falar que os judeus eram um povo sem terra. Falar que sionismo não é colonialismo. E assim por diante. Então, eu achei uma proposta muito boa. Esse livro também tem um prefácio de Arlene Clemecha, que é uma brasileira estudiosa dos povos árabes. E eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Eu só não comecei ainda porque ele estava na pilha do book haul para mostrar para vocês. Mas eu acho que vai ser uma das minhas próximas leituras, porque é uma forma da gente tentar entender o que está acontecendo ali naquela região e o que tem por trás do que se está falando sobre isso, nos discursos hegemônicos, pelo menos. Também comprei um de uma coleção chamada Virando Séculos, uma coleção antiga da Companhia das Letras, escrita por historiadores
e que analisam justamente as viradas dos séculos. Eu já tenho alguns dessa coleção e esse aqui surgiu numa promoção, ele tava tipo por R$ 25 e geralmente esses livrinhos estão mais caros por estarem esgotados. Esse aqui se chama 1789 a 1808, O Império Luso-Brasileiro e os Brasis, de Luiz Carlos Villalta, um autor que leciona na Universidade Federal de Ouro Preto, se formou na USP, e aqui ele vai falar da América Portuguesa justamente na virada do 18 para o 19, que é um período muito importante que vai dar início ao processo de independência no Brasil. E é um período também meio intenso em termos de rebeliões, revoluções, inconfidências aqui no Brasil. Então eu achei bacana ter esse também na minha coleção. E comprei um que eu tava querendo muito, ele acabou de ser lançado, mas desde que foi lançado ele não sai da minha cabeça. É o livro Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar, de Geni Nunes. A Geni é uma autora guarani, indígena, psicóloga, que veio aqui para São José dos Campos, na FLIM, a festa litero-musical do Parque Vicentina Aranha. E as falas dela foram maravilhosas. Dela eu só tinha um livro infantil. E agora ela lançou esse, que é um livro que vai fazer um exercício, vou ler aqui, um exercício de repensar a exclusividade nos relacionamentos afetivos, partilhando reflexões anticoloniais sobre o tema, tanto do ponto de vista histórico e macropolítico, quanto em relação às nuances cotidianas e interpessoais. Então ela vai falar muito de relações não monogâmicas, de um ponto de vista indígena. Eu achei isso muito valioso. Ela veio para São José dos Campos de novo, no Sesc, lançar o livro. Infelizmente eu não consegui senha na ocasião para pegar autógrafo no livro, mas quem sabe num próximo evento. Mas eu consegui comprar o livro, já fiquei feliz. E aí teve promoção da Americanas. Eles fizeram umas promoções doidas aí em 2023 de livros a R$ 5,99, né? Esses que eu vou mostrar pra vocês, todos foram R$ 5,99 mais o frete. Então toda vez que você adicionava um livro ao carrinho, eles colocavam lá R$ 5,99 mais R$ 12,99. Então no final das contas o livro saía por R$ 18, R$ 19. Mas os dois primeiros que eu vou mostrar, o preço era R$ 1,99 mais o frete. Os dois são da editora Autêntica e tem a ver com filosofia. O primeiro é Aprendendo Valores Éticos, de Márcia Botelho Fagundes. Então é um livro que vai falar sobre valores éticos mesmo, amizade, cooperação, diálogo, responsabilidade, respeito e vida boa. E tem algumas sugestões de filmes para alunos e para educadores. Eu achei muito bom para trabalhar em sala de aula. E o outro também da editora Autêntica foi Sobre a Felicidade, de Marcos Ferreira de Paula, da coleção Práticas Docentes. Esse livro é um daqueles panorâmicos, manuais, que fazem um apanhado sobre o que é filosofia, o que a filosofia fala sobre a felicidade, desde os antigos até o período helenístico, cristianismo, filósofos modernos e filósofos contemporâneos. Eu já falei aqui, é um tema que eu adoro, o tema da felicidade, da ética na filosofia. R$ 1,99 cada um desses, mais o frete. E aí, gente, os de R$ 5,99. E ó, todas essas compras da Americanas, de promoção e tal, quem avisa a gente é o Gui, do Instagram Estante Acumulada. Sigam o Gui, eu vou deixar o Instagram dele aí no box de descrição, que ele sempre avisa quando tem promoção boa. E aí o pessoal do grupo do Piquenique Literário ficou doido, eu também. Olha os livros que eu comprei por R$ 19 cada. Depois vocês podem clicar no link da Amazon para ver quanto eles estão custando na Amazon. Eu paguei R$19 em cada um. O primeiro é A Fonte da Autoestima, da Toni Morrison, um livro de textos avulsos da Toni Morrison, refletindo sobre vários assuntos. Uma autora divíssima, lá dos Estados Unidos, vencedora inclusive de Prêmio Nobel de Literatura. Em 1993 ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Edição especial do Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, pela Companhia das Letras. R$19. Gente, esse livro é muito maravilhoso. Eu não consigo nem expressar o quanto eu amo esse livro. Preciso relê-lo, porque eu só li uma vez, já faz anos, mas ele é incrível. E a edição especial estava por R$ 5,99 mais frete. Bom, só para falar rapidinho, né? É um livro em que o Saramago vai contar a história de Jesus, como se fosse um evangelho, né? Mas de um ponto de vista muito humanizado e não divino. Então ele trata Jesus como um ser humano
cheio de defeitos, é muito magnífico, porque o Saramago consegue escrever essas coisas de um jeito sensível, de um jeito crítico, tudo ao mesmo tempo. Leiam o Evangelho segundo Jesus Cristo. Peguei outra edição especial comemorativa, R$ 5,99 mais frete, do Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, pela Companhia das Letras. Uma das minhas leituras do mês de dezembro, então se quiser ouvir um comentário sobre esse livro, volta lá no vídeo das leituras de dezembro. Livro muito bom, bem humorado, bem escrito, aquele cenário de Salvador que o Jorge Amado consegue montar na nossa cabeça. E tem nessa edição comemorativa algumas fotografias lindas aqui na parte inicial do livro, de um ensaio visual de Marepe. E tem prefácio de Itamar Vieira Júnior e o pós-fácio de Afonso Romano de Santana. Comprei O Que Me Faltava, do autor David Grann, o autor do Assassinos da Lua das Flores, que eu amei, eu li em 2023. E eu comprei A Cidade Perdida, A Obsessão Mortal do Coronel Fawcett em busca do Eldorado brasileiro, pela Companhia das Letras. O David Grann é um jornalista que faz um jornalismo literário, então os livros dele têm base na pesquisa que ele faz, jornalística, e ele transforma numa história muito boa de ler. Nesse caso, é uma história que se passa em 1925, real, né? Aconteceu mesmo. Em 1925, o explorador britânico Percy Fawcett embrenhou-se na Amazônia em busca de uma antiga civilização, que ele chamou de Z, daí o nome do livro, Z, prometendo fazer uma das mais importantes descobertas arqueológicas da história. Mas ele e sua expedição desapareceram para sempre na floresta, e seu paradeiro tornou-se uma obsessão para centenas de viajantes, que o seguiram pela selva impenetrável. Então aqui ele vai recuperar alguns documentos sobre essa expedição. Eu adoro livros assim de aventura, de expedição, ainda mais contados pelo David Grann. Já tô confiando no autor, li um livro dele, mas eu gostei tanto, eu acho que os outros vão ser bons também. Comprei Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, R$ 5,99 mais frete, pela Companhia das Letras. Alfredo Bose, um grande gênio intelectual lá da Universidade de São Paulo, escrevia sobre literatura, sobre história, e esse livro reúne vários textos em que o autor vai perpassar temas diferentes. Aqui diz o seguinte: em capítulos que vão de Anchieta à indústria cultural, Alfredo Bose, o conceituado autor da clássica História Concisa da Literatura Brasileira, persegue com sensibilidade as formas históricas que enlaçaram colonização, culto e cultura. Dialética da Colonização é o resultado desse percurso sui generis na história do pensamento brasileiro. Ele vai pensar o Brasil como um território colonial e como é que isso aparece na literatura brasileira. Lindíssima proposta, hein? E é um livro muito elogiado mesmo. Um clássico da história, R$ 5,99 mais frete, O Trato dos Viventes, de Luiz Felipe de Alencastro, pela editora Companhia das Letras. Ó, gente, é tudo uns livrões, R$ 5,99, vai, R$ 20 eu paguei em cada um deles. E esse é um livro que vai falar sobre o Atlântico Sul como um eixo de conexão entre a América, Angola, né, o continente africano de modo geral, e qual é a posição do Brasil nesse Atlântico Sul, nesse comércio todo do Atlântico Sul. E é uma obra que já é clássica também na historiografia brasileira, nunca li completa, e agora eu tenho o livro. E o último para mostrar para vocês também foi R$ 20, História do Brasil em 25 mapas, da Andréa, ou melhor, organizado pela Andréa Doré e pela Júnia F. Furtado, publicado pela Companhia das Letras. Também um livro grandinho e que vai trazer análises cartográficas do Brasil, perpassando aí como é que era a representação do Brasil antes da chegada dos europeus, na chegada deles, Brasil holandês, as cidades coloniais, o espaço indígena, a construção das fronteiras, as revoltas rurais na Primeira República, a maneira que o Brasil é enxergado pelos norte-americanos, os imigrantes, a urbanização, a ditadura militar, o desmatamento no Brasil. Então tem um monte de mapas, assim, como é que a gente caminharia pela história do Brasil utilizando mapas como fontes primárias. Adoro também essa proposta.
E tô muito feliz com essas compras e esses presentes que eu mostrei pra vocês. Obrigada a todos os envolvidos e a todas as envolvidas neste vídeo. Nossa, tô até cansada. Chega, eu ia gravar mais 3 vídeos, vou gravar mais nenhum. E é isso. Muito obrigada pela companhia, gente. Já deixou seu comentário? Já deixou seu joinha? Por favor, conversa comigo aí. E a gente vai se falando nos próximos vídeos, que vem muita coisa legal. Não se esqueçam de aparecer por aqui de vez em quando, tá? Um beijo, até o próximo e tchau!